Queridos, é com muita alegria que a gente quer começar uma nova série hoje, no primeiro domingo do mês. E nós queremos abordar nesse domingo, nos próximos 2 domingos, uma pequena série para tratar de um assunto que Deus tem falado muito ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, que é o tema da nossa série, da nossa pequena série, é moderação. Moderação. Nós vivemos em um mundo de excessos. Vivemos em um mundo de extremos. E essa é uma realidade dos nossos dias. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. E vamos ler dos versos 4 ao verso 7. Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. O tema da mensagem de hoje é moderação, um testemunho visível da fé. Filipenses 4, do verso 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Leia comigo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Leia comigo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, assim como eu já comecei dizendo, nós vivemos em um mundo de excessos e os excessos estão por todas as partes, quando a gente para refletir sobre isso. Nós vivemos numa era do excesso de informação. Quem diria, né? Uma coisa que antigamente era escassa, depois ela passou a ser plenamente acessível, e agora isso se tornou, nos nossos dias, um problema, porque o excesso de informação, principalmente na vida dos mais novos, tem sido um grande problema dos nossos tempos. Nós vivemos um período de excesso de opinião, excesso de consumo, excesso das emoções. Nós vivemos num mundo à flor da pele. A sociedade que nós vivemos parece um mundo de extremos. Se a gente reparar bem, isso está em toda parte. De um lado a gente vê uma euforia descontrolada e de um outro uma tristeza profunda. A gente se depara o tempo todo com os excessos. Existe aqueles com um sentimento de uma busca insaciável de coisas que tragam prazer, que tragam um bem-estar através da aquisição, da compra de coisas, e ao mesmo tempo a gente vê pessoas desesperadas, às vezes como a gente costuma chamar, no fundo do poço, diante de uma dor que elas vivem. Nós vivemos num período de explosão de palavras que machucam, ou então num silêncio profundo que mostra desinteresse pela vida alheia. Em nome de Deus, pessoas um dia, no ano de 2001, mais especificamente no dia 11 de setembro, num Deus chamado Alá, né? Sequestraram alguns aviões e ao todo mataram cerca de 3.000 pessoas. Esses religiosos foram chamados de quê? Extremistas, né? O apóstolo Paulo, escrevendo esse texto que a gente acabou de ler, ele escreve na prisão, né? E ele nos apresenta um caminho que deve ser um caminho para a nossa vida, que é o caminho da moderação. Quando a gente lê o clássico texto de Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito, né? A gente vai ver que aqueles que
andam no Espírito dão frutos. Esse é um princípio que está lá em Gálatas 5. Aqueles que andam no Espírito, eles geram naturalmente frutos do Espírito, e um dos frutos selecionados é a moderação, que é chamada, a maioria da maior parte das versões aí, né, de domínio próprio. O domínio próprio, a tônica do domínio próprio é a moderação da vida. E o que é moderação? Moderação é a capacidade de viver de modo equilibrado, sereno, é ter domínio próprio. E mais ainda, no nosso caso especificamente, moderação é a capacidade de entender que temos um Senhor presente na nossa vida e que governa todas as coisas. Uma vida moderada do crente mostra que nós confiamos num Senhor e confiamos no poder desse Senhor e que esse Senhor governa todas as coisas. O governo dele está sobre tudo, sobre todos. Por isso eu tenho um pensamento e eu quero apresentar para vocês hoje. É que na nossa vida, por mais que algumas filosofias, né, e assim ocorre, algumas filosofias elas caminham pelo caminho da moderação. Se você conhecer um estoico, você vai notar que um estoico ele vive, ele não tem nada relacionado à fé, mas está relacionado à ética, a uma forma de viver, a um pensamento de viver a vida. E você vai ver que eles caminham pelo caminho da moderação. É uma prática estoica isso. Mas eu quero, através desse texto, mostrar que a verdadeira moderação só é possível na vida do ser humano quando Cristo é o centro da nossa vida. E para isso a gente apresenta aqui algumas razões, conforme Paulo nos apresenta. E ele começa no verso 4, mostrando que a raiz da moderação é a alegria no Senhor. Então a alegria no Senhor é a raiz da moderação na nossa vida. Ele repete 2 vezes: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ou seja, Paulo está querendo dizer que as nossas alegrias, elas não dependem das circunstâncias. As nossas alegrias, elas dependem tão somente de entender a ressurreição de Cristo. A nossa alegria, ela está em termos da certeza da nossa salvação. Isso deve falar mais alto. A nossa alegria, ela não deve se manifestar na busca por excessos, nessas coisas. E quando a gente olha para isso, a gente vai identificar vários exemplos bíblicos aqui. Como a nossa palavra é breve hoje, eu vou encurtar e lembrar de alguns aqui com vocês. Quando o próprio Paulo que escreveu isso daqui, ele se encontrava na cadeia juntamente com Silas. E o que aconteceu quando as cadeias se abriram, quando a terra tremeu, aconteceu aquilo tudo, né? Eles estavam cantando na prisão, estavam louvando a Deus na prisão. Eles estavam presos, condenados injustamente, mas nem isso foi capaz de abalar o emocional, a fé desses homens. Eles continuavam com os olhos fitos em algo além, que estava acima dessas circunstâncias. Tem uma coisa muito diferente na vida desses homens, é ou não é? Quando a gente lê sobre esses relatos, a gente tem que admirar. Ou seja, a moderação, ela nasce na nossa vida a partir de um coração satisfeito com Cristo e não nos prazeres passageiros dessa vida. Quando nós caminhamos uma vida satisfeita com Cristo, e quando a gente fala de satisfação, a gente fala de uma satisfação assim que também é muito mais cara do que simplesmente eu quero comprar isso, compro, ai que bom, comprei. Não é isso, né? É uma forma de viver gratos ao Senhor, gratos olhando para o algo mais de Deus na sua vida. E quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, eu tenho certeza que você facilmente vai identificar a bondade do Senhor na sua vida em todas as áreas da sua vida.
Talvez você chegue hoje e fale assim, mas pastor, eu não vejo, por exemplo, a bondade do Senhor no meu trabalho. Eu vou falar assim, claro que pode ver. Não vejo no meu chefe, não vejo lá no assédio moral que eu sofro naquele lugar. Eu não vejo porque o clima é péssimo. Mas você tem um trabalho, você recebe do seu trabalho, você come o pão desse trabalho. Eu não vejo a bondade do Senhor no meu relacionamento, lá em casa a coisa tá difícil e tudo mais. Eu falo assim, você vê sim, você pode ver que apesar das circunstâncias, Ele continua sendo bom com você. Ele continua, certamente, quando você mudar a ótica da sua forma de olhar para a sua vida, você vai identificar a bondade do Senhor. Nós começamos o culto hoje exatamente na ótica do salmista, no Salmo 139, dizendo isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando o sol se põe, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Depois a gente continua no verso 5, quando ele fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, existe um motivo para a nossa moderação. E o motivo da nossa moderação é justamente a presença do Senhor. A palavra que é colocada aqui como traduzida como moderação, ela é uma palavra grega que traduz essa ideia justamente de brandura, de equilíbrio diante das situações da vida. Dá a ideia também de gentileza. E o que é gentileza? Gentileza não é simplesmente como o modo tradicional, né, de ser gentil, sim, ok, muito obrigado. Tá. Não é só isso. É que mesmo quando maltratado, é capaz de tirar o chapéu, né? Mesmo quando você é cometido por um mal, você é capaz de ainda assim abaixar a cabeça e ser gentil com aquela pessoa. E por quê? Porque a gente vai viver de uma vida moderada. Se, como a gente costuma dizer, se tudo à minha volta está pegando, as coisas estão pegando. É comum que a gente comece assim a semana e a gente entre em contato com alguém, e aí, fulano, como é que estão as coisas? Tá pegando, né? Ó, tá aquela correria louca, né? Mas Paulo aponta para nós um motivo. Existe um motivo por trás da nossa moderação. Qual o porquê? Por que a gente deve viver uma vida moderada? Porque o Senhor está perto, é isso que ele diz. Tanto no sentido escatológico que nós falamos aqui, porque a sua volta é iminente, e a vida do cristão deve ser essa vida de uma volta iminente do Senhor. Nós somos chamados a esse senso de urgência, de viver esperando que o Senhor vai voltar já, que Ele está às portas. Mas também no sentido existencial, de entender que o Senhor está conosco todos os dias, que Ele caminha conosco. E por isso a gente pode ter uma vida moderada. Se você soubesse, por um acaso, que Cristo fosse voltar daqui a um mês, como é que você viveria? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. O que mudaria, será, na tua vida se você soubesse isso? Daqui a um mês Jesus vai voltar. Saiu aí na notícia. É fato, não é fake. Jesus vai voltar. Eu tenho convicção de que a nossa vida, todos nós, sem exceção, nós mudaríamos muita coisa na nossa vida. Abandonaríamos hábitos não tão saudáveis assim. Abraçaríamos hábitos melhores para nós. Viveríamos de forma mais próxima, mais conectada com o Senhor. Cristo é o Senhor que reina, por isso, quando a gente tem isso certo na nossa vida, a gente não precisa agir com desespero. A gente não precisa agir com violência. A gente não precisa agir com truculência. A consciência da presença de Cristo, ela precisa nos trazer essa mansidão,
ela precisa nos trazer esse tempo de paz. E mais ainda, ela precisa nos trazer um coração tranquilo. Eu sei que talvez você ouça isso e fale assim, pastor, é muito fácil falar. É muito fácil falar. Mas, irmãos, não pense que a vida do pastor é diferente, não. Nós vivemos os mesmos contextos juntos. A nossa família também tem mazelas. A nossa vida profissional, ministerial, conjugal, nossa vida como pais, ela também carrega os seus pecados. Mas nós somos chamados a carregar uma vida em paz diante de Deus, a vivermos uma vida em paz. Nós somos chamados para viver essa vida. E mais ainda, quando a gente continua lendo, a gente vai ler que não andemos ansiosos por coisa alguma, entendendo que a ansiedade, na verdade, é fruto da falta de moderação. Da falta de moderação. Ainda ontem, um dos testemunhos, um belíssimo testemunho que a gente ouviu lá no encontro, falava de um casal, um jovem casal que começaram a se relacionar ainda bem novos, com cerca de 14 anos, não foi isso? A idade deles, né? 14, 15 anos. 17, 18, bem lembrado. 17, 18, casal jovem ainda. E a menina sofria há muitos anos com uma depressão muito profunda. E aquele relacionamento foi abençoador, porque trouxe a presença de Jesus para a vida daquele casal. E através disso ela foi vencendo, obviamente, com apoio de profissionais, com apoio de remédios. Mas esse processo, aos poucos, foi sendo vencido, até que isso foi abandonado e essa vida seguiu como um belíssimo testemunho de um coração antes ansioso e agora de uma vida moderada, de uma vida equilibrada na presença do Senhor. Ou seja, a nossa resposta diante da vida não deve ser que a gente ignore os nossos problemas, que ignore as nossas questões, mas não é isso. Mas nós somos chamados a pegar todos esses problemas, todas essas questões e apresentarmos ao Senhor. De que forma? Por meio de orações e súplicas e mais ainda, com ações de graça. Nós somos chamados a carregar, a pegar todos esses pacotes e apresentarmos ao Senhor. Com orações, súplicas, mas não é só isso. Com ações de graça. E o que são as ações de graça? É justamente o olhar, como Salomão diria, né? O olhar acima do sol. É a gente entender que embaixo do sol, a gente vê muitas dores. Se a gente olhar para o nosso umbigo, a gente vai ver mais mazelas ainda, mas quando nós somos capazes de olhar para o alto, de olhar à volta, de contemplar a natureza do salmista, nós vamos ver a beleza do Senhor nas coisas e tudo ao nosso redor. Ou seja, meus irmãos, a oração é um antídoto poderoso contra os extremos da nossa alma. Grave isso que eu estou dizendo para você. A oração do crente é um antídoto poderoso contra os extremos da nossa alma, das nossas emoções. Ou seja se o nosso coração caminha para a autossuficiência ou se o nosso coração caminha para o desespero. Seja qual for o extremo, a nossa oração é um antídoto contra eles. Quando Jesus chegou no Getsêmani, ele não negou a sua dor. O que ele fez ali no momento de maior dor foi justamente o quê? Ele entregou uma oração diante do seu Pai. Ou seja, o cristão que vive uma vida e busca essa caminhada pela moderação, ele transforma as suas aflições em orações, não em explosões de ira, não em fugas descontroladas, mas em súplicas, em orações. E se você não tem nada para agradecer no seu coração, abre os olhos,
e olhe acima do sol, e você certamente vai ter ações de graças. Carregue, alimente as suas orações com ações de graças. Alimente as suas orações com ações de graça. Alimente a sua vida com ações de graça. Quando você faz uma compra simples, alimente a sua vida com ações de graça. Quando você recebe seu salário, alimente com ações de graça. Quando você vê um riso do seu filho, da sua filha, quando você levanta mais um dia para o trabalho, para estudar, quando você consegue tomar um banho bem tomado, dormir um bom sono, agradeça ao Pai. Coloque na sua vida a gratidão, coloque na sua vida a gratidão. Portanto, meus irmãos, a alegria do Senhor é a raiz da moderação. O motivo da moderação é a presença do Senhor. O exercício, a forma como a gente exerce, busca a moderação, é a oração a Deus. E o quarto ponto, eu quero falar que o fruto da moderação, o fruto daquele que vive uma vida moderada, é provar da paz de Cristo. Não é uma paz qualquer. É uma paz que excede o quê? Todo entendimento. Uma paz que excede todo entendimento. Se você já provou essa paz, você vai entender o que eu estou falando. Alguns momentos na minha vida eu pude sentir essa paz de forma intensa, e como é bom a gente sentir essa paz. As coisas estão acontecendo, o caos está acontecendo aqui do nosso lado, na nossa família, na nossa vida, e a gente conseguir sentir essa paz que excede todo entendimento, que o homem natural não é capaz de entender. A promessa do Senhor é clara no verso 7, e a paz de Deus, ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar a sua mente. Olha só, guarda o seu coração, vai guardar a sua mente. E quando a gente fala guardar aqui, guardar é um termo que a gente usa muito, né? Mas é um termo militar. Guardar tem a ver com uma sentinela, um guarda, que protege, né, o seu espaço. Muitas vezes, uma sentinela que protege a sua cidade, o seu vilarejo. E essa é a promessa do Senhor, meu irmão e minha irmã, para a sua vida. É que a paz do Senhor, essa paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar o teu coração. Ela vai guardar, creia nisso, meu irmão e minha irmã. Quando você apresenta as suas súplicas diante do Senhor, você deposita elas em oração, você alimenta, enxerta gratidão na sua vida, a paz do Senhor, uma paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente. Eu creio nisso, e se você crê nisso, diga amém. Essa paz que excede todo o entendimento, meu irmão e minha irmã, não é lógica. Não é um remédio que a gente toma e sente o efeito daquele remédio. Não é isso. É fruto da graça de Cristo. Portanto, queridos, a moderação, ela é sustentada por essa paz. E essa paz é a que guarda o nosso interior. Portanto, quem está guardado em Cristo pode reagir para uma vida de equilíbrio, pode reagir para uma vida de moderação, porque o seu coração e a sua mente estão sob a vigilância da paz de Deus. Existe um sentinela para essa paz de mente e coração. Então, irmãos, diante do que a gente acabou de ler aqui, a gente precisa se perguntar: onde a falta de moderação tem dominado a nossa vida? Onde a falta de moderação tem dominado você? Talvez as emoções tenham sido extremas na sua vida e talvez você deixe a ira dominar você, ou talvez o medo, ou talvez a ansiedade dominar o seu coração. Talvez os seus extremos estejam nas suas palavras. Quando a gente responde sem pensar, quando a gente profere palavras duras, palavras que machucam,
Palavras que caminham em extremos e ferem quem está perto da gente, ferem quem está à nossa volta, ferem com quem a gente se relaciona. Talvez os nossos extremos estejam nos nossos desejos, quando a gente busca satisfação nos excessos das compras, nos excessos da pornografia, nos excessos da nossa vida como um todo, nos excessos até da comida. Talvez esses excessos eles estejam nas relações, no seu modo de relacionar, quando a gente às vezes reage com dureza, ao invés da gente ser brando. Nas nossas relações do dia a dia. Às vezes é no trânsito, na sua buzina que não para, na sua relação com o seu colega de trabalho, com o seu subordinado, às vezes, no trabalho. Às vezes, os extremos se manifestam de diversas formas, mas o chamado de Paulo aqui para nós é muito claro. Seja a vossa moderação conhecida de quem? De todos os homens. Seja a vossa moderação, não os seus extremos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E por que ele diz isso? Perto está o Senhor. Ou seja, isso significa, irmãos, que a moderação não é algo apenas para dentro. Não é algo apenas para o meu eu. Mas a moderação na vida do crente, ela precisa servir de testemunho da nossa fé. A nossa moderação, ela se manifesta de forma que o Senhor se agrada de nós. Ela precisa se manifestar de uma forma onde aqueles que estão à nossa volta possam perceber que a gente vive uma fé, algo diferente a gente carrega no nosso coração. Por isso, irmãos, quando o mundo ele olha para nós, ele precisa ver algo diferente em nós. Quando o mundo ele olha para a forma como me relaciono com as minhas filhas, com a minha esposa, ele precisa ver algo diferente nisso. Nossa vida ela não pode ser marcada por excessos. Nossa vida nós somos chamados a viver uma vida de equilíbrio. As nossas relações, elas não podem ser relações que sejam pautadas na impulsividade. Pelo contrário, ao invés da presença das palavras ou reações duras, nós somos chamados a viver uma vida onde a presença do Senhor ela se manifeste de uma forma onde os outros possam ver. E isso só é possível, irmãos, quando Cristo for o centro da nossa vida. Quando Cristo é o centro da nossa vida, é Ele que é capaz de nos dar a verdadeira alegria. E é isso que diz o verso 4, que a verdadeira alegria a gente só alcança quando Cristo for o centro da nossa vida. O verso 5 nos mostra que a presença do Senhor, ela só é vivida quando Cristo é o centro da nossa vida. O verso 6 nos ensina para a gente entregar tudo em oração ao Senhor. O verso 7 nos diz que quando a gente caminha dessa forma, a paz do Senhor, ela nos guarda.